caras estavam quebrando a aliança com Deus? O que eles estavam fazendo de errado? Porque Deus falava assim, eu sou o único Deus de vocês. Não tem outros deuses diante de mim. Porque eu sei que é meio petulante falando isso, principalmente numa cultura de tanto pluralismo religioso e ouvir o outro. Mas é porque Deus na Bíblia, o Deus da Bíblia, pelo menos aquele que apresenta, é um sujeito muito assim, olha, por mais que a 25 de março tenha liberdade para vender todas as bolsas, o dono da Gucci não vai falar que a falsa feita lá é igual à legítima. Sim, sim. Então Deus falou assim, eu sou o único Deus que há. Os ídolos não salvam vocês de nada. Não corram atrás dos ídolos. E o povo fazia o ídolozinho. Ele falou, tá bom, então se lasquem. Já que Baal é Deus, então vamos procurar ajuda a Baal. Então Deus tirava a proteção dele e o povo se lascava. Aí veio Nabucodonosor e destruiu a cidade de Jerusalém. Agora, esse negócio que Deus tirava a proteção dele e o povo se lascava, eu tenho que explicar. Não é que Deus é uma criança com uma lupa na mão, queimando formiguinha, porque ele gosta de ver o sofrimento dela. É uma questão de consequência. Você sabe, assim, eu sei que isso aqui é um pouco clichê que eu vou falar, mas você sabe que o mal como entidade não existe. O diabo. Daqui a pouco eu posso até entrar no lance do diabo, mas vou falar do mal como o mal mesmo. Tá, um avatar do mal não existe. O Deus do mal. É o Deus do mal, não. Eu acredito assim, quando a gente vai na Bíblia, aí eu vou ter que dar um pouquinho para trás para entrar nisso aí. Existe um anjo que rebelou contra Deus. Ele é vulgarmente chamado de Lúcifer. Esse nome não está na Bíblia. Não? Não. Lúcifer não está. Sério? Isso foi um erro de tradução do Jerônimo. Qual que era o Não nome foi que nem tava erro lá? de tradução. Na verdade, ele tem vários apelidos na Bíblia. Diabo, Diabalus, aquele Sério? que foi Tá na lançado Bíblia, através diabo? do diabo, tá. Da hora. Satã, Quer dizer, que em hebraico interessante. significa advogado de acusação. Só que não é verdade. Por que diabo de acusação? Porque na Bíblia, ele começou o mal. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta que muita gente faz. Tá, você é crente, né? Beleza. Deus criou tudo? Criou. Tudo que existe. A Bíblia fala isso. Ele criou todas as coisas. O Logos. Nada do que foi feito se fez sem ele. Beleza. Se Deus criou todas as coisas, tudo que existe foi Deus que criou. Bom, vamos ver. Depende. Não, mas se existe, tá. O raciocínio. O mal existe? Existe. Então Deus criou o mal. Deus é o responsável pelo mal. Mas por isso que eu falei no início, o mal não existe. Em que sentido? O que eu vou falar é um pouco clichê, mas você sabe que no mundo da física, o frio não existe. É verdade. Existe a ausência de calor. O Tanto que escuro existe não um existe. limite pro frio. Exatamente. Existe a ausência de luz. É. Então, o mal também, nesse sentido, é como o frio, é como a escuridão. Ele não existe por si mesmo. O que existe é a ausência de Deus que causa a sensação do mal. E Deus, ele é um cavalheiro. Eu sei que nem todos os teólogos concordam comigo. Tem uma teologia de Calvino, por exemplo, que acha que Deus escolheu. Se Deus escolheu você para ser salvo, ele para se ferrar, não tem o que fazer. Calvino pensava, grosso modo assim, sem querer ser panfletário, que Calvino era um brilhante teólogo, mas nem por isso eu vou concordar com tudo. Eu não penso como Calvino. Eu penso que Deus deu a liberdade. Você está entendendo? Mas mesmo assim, deixa eu raciocinar como se fosse um cara que não aceita a Bíblia. Pô, mas que sacanagem. Então tá bom, Deus deu alternativa. Mas ele fala assim, tá bom, ó, Igor, você vai me aceitar e eu vou te trazer pro céu. Se você não me aceitar, vai se lascar no inferno que eu vou te... Peraí. Então que Deus é esse? Parece aquele namorado possessivo. Sim. Ou namora comigo, ou então vou te matar. Não é assim. É porque, segundo a Bíblia, como Deus é o criador de tudo que existe, e nele há luz e treva alguma, o único que pode conceder a vida é Deus. Então, quando Deus fala desesperadamente, meus filhos, aceitem-me, porque senão vocês vão se lascar, não é como o namorado possessivo que fala com a menina assim, ou namora comigo, senão eu vou pegar um revólver e vou te matar. Não é isso. Seria mais ou menos como se a água pudesse dizer para o peixe, fique em mim, peixe, senão você vai se lascar. Quando a água fala assim, não é porque a água é possessiva. Eu estou usando uma onomatopeia aqui, né? Não é porque a água é possessiva, não é porque a água é namorada. É porque não dá para viver fora. É porque não dá para viver fora. Então, quando Deus apela, filhos, vivam em mim, porque senão vocês vão se lascar, é porque Ele nos ama. Eu não estou aqui para pregar, não é púlpito, mas isso faz parte da minha essência. Por isso que, para mim, o menininho me cumprimentando aqui do lado, cara, não é só eu simplesmente falar assim, pô, que legal, eu sou famoso. Não. O assunto que eu falo é arqueologia.
É porque se o que eu falo for verdade, eu não posso ficar calado, Igor. Você está entendendo? E aquele lance que eu falei da cruz de Cristo, os romanos crucificaram milhares de pessoas. Mas aquela crucifixão de Jesus de Nazaré foi diferente. Por quê? Vou te falar por quê. Vou contar uma historinha para você. Um rei, vou responder igual Jesus. Jesus contava uma história, quando o pessoal perguntava. Um rei uma vez deu uma regra no reino dele. Ninguém pode roubar. Se alguém roubar, eu vou mandar arrancar os 2 olhos. Cara, funcionou, ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, o cara das trancas nem vendia tranca. Delegacia só quando era uma briga, assim. Até que um dia chegaram pro rei e falaram assim, majestade, nós pegamos um rapaz roubando aqui e a sua lei fala que tem que ter os 2 olhos arrancados. Ele falou, tudo bem, só que tem um problema, é o seu filho. É o príncipe. E aí? Vocês têm filhos? Tenho. Eu não tenho. O que você faria, monarca? Você é o rei. Se eu sou o rei, eu mando arrancar os olhos. E você, Igor? Bom, se eu sou o rei, se eu sou o Igor, eu ia apoiar. Não, minha filha não, irmão. Todo respeito aí. Eu perguntei de propósito. Mas se eu sou o rei... Você é o rei, Igor. E pai da sua filha ao mesmo tempo. Então, é que se eu sou o rei, eu preciso mandar arrancar os olhos, né? Você arrancaria mesmo da sua filha? Pensa nela agora. Cara, olha, se a gente quiser entrar nessa, eu forjaria a morte, eu executaria de mentira, exilaria a minha filha pra algum lugar, porque aí eu consigo manter o rei que pune quando alguém rouba e consigo salvar a vida da minha filha, só que eu não consigo manter ela perto de mim. Uhum. E teria uma coisa também. Você nunca ia poder olhar nos olhos da sua filha e falar, você tem um pai honesto. Verdade? Ah, mas por isso eu falaria. É porque o negócio do rei, de você não... É porque é um mau exemplo. Porque aí você abre a permissão, entendeu? E aí você vai ter Se eu sou o rei, manda lá pro STF, lá no Brasil, lá. Mas nem entra nisso porque eu não quero que o Flow tenha problemas. Nem eu. Bom, mas eu também não seria um rei que ia colocar roubo com perda de olho, né? Funcionou. Ninguém roubava. Ah, mas funcionou porque é uma pena muito punitiva. Mas poderia ser uma pena não tanto punitiva que também funcionaria, talvez, né? Posso dar a solução bíblica para responder a pergunta dele? Por Claro. quê? Esse rei falou o seguinte, palavra de rei não volta atrás. E ele tinha um dilema, porque se ele mandasse arrancar os olhos do filho, o pessoal falou assim, pô, esse cara não tem misericórdia nem do filho, quanto mais da gente. É uma mensagem bem forte. Bem forte. Se ele poupasse o filho, o pessoal também fala assim, pô, se fosse o filho da faxineira, sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte, como rei eu não posso voltar a palavra atrás. Mas como pai que ama, eu não tenho filho, tá, monarca? O Igor vai entender, o Igor tem mais autoridade para falar isso, que ele tem uma filha, eu não tenho. Tem 2. Tem 2. Como pai, eu também não posso negar a salvação para o meu filho que errou, mas está arrependido. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Podem arrancar os meus olhos e deixa o meu filho. Quando o mal surgiu no universo, o mal existia... Tem um lance em filosofia que eu não quero... Vou tentar mastigar para ficar mais fácil. Vocês ouviram o Pondé aqui, com muito mais propriedade do que eu, que chama-se metafísica. Foi a matéria mais difícil que eu estudei em filosofia. Metafísica é a doutrina do ser. Tudo que existe primeiro em potência, depois em ato. Eu não tenho filho, nem o monarca. Nossos filhos existem em potência. As suas filhas existem em ato. É potência mesmo, né, monarca? Não tem ninguém... É potência. É potência mesmo, pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma certidão para ser reclamado, não. Nenhum DNA, não, brincadeira. Então, os nossos filhos aqui existem em potência, porque eu posso ser pai, ele também pode. As suas não existem em potência, elas existem em ato, que elas já existem. A minha filha não tem como ser estuprada, como ganhar um prêmio, como passar no vestibular, como pagar um seguro de saúde para ela. As suas têm, para ganhar tanto coisas boas quanto ruins. O mal, como potência, passou a existir no universo a partir do momento em que Deus não obrigou nenhum filho a ser fiel a ele. Eu criei vocês e vocês estão livres. Só que sigam as minhas leis para que tudo dê certo. E aí, com a ruptura que houve no universo cósmica, a lei de Deus foi quebrada. E a punição era que o pecado passou agora de potência a ato. Ruptura cósmica? Ruptura cósmica. Que quer dizer porque o universo estava numa harmonia que foi quebrada. Você entendeu? Não era plano de Deus que criança e leucemia estivessem na mesma frase. Não era plano de Deus. Deus não queria isso.
Deus não queria a pancada que você ganhou no seu carro hoje. Deus não queria isso. Mas aconteceu. Ele sabia que ia acontecer. Aí alguém fala, pô, sacanagem, se ele sabia, por que ele deixou? Aí que vem o Lúcifer, o vulgo Lúcifer, né? Que Lutíferos, que é um nome que vem do latim, que não está na Bíblia, como eu falei. Mas vamos chamar de Lúcifer assim mesmo. Vem o Lúcifer, que faz toda a rebelião e tudo. E a sentença agora é a morte. Aí a segunda pessoa da divindade, que é Jesus, fala assim, tudo bem. São 2 olhos que a lei quer, a lei está exigindo a morte, eu vou morrer no lugar da humanidade. Então, na crença bíblica tradicional, o fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, que não foi apenas um carinha que rebelou contra Roma, ele morreu a morte redentora. Por isso a gente chama de Cristo Redentor. Ele morreu no lugar do pecador. Ele que não era pecador morreu. Por isso que no Antigo Testamento sacrificava um cordeiro inocente para representar o Cristo. Ele morreu. E é graças à morte dele que hoje, se algum de vocês receber uma notícia ruim de morte, eu tenho algo de esperança para falar concreta, real. Só uma notinha antes da gente continuar aqui, eu quero só botar agora, tudo que eu falo, eu gosto de pensar também com a cabeça do nosso ouvinte aí, que de repente não tem a base religiosa, que eu falei, esse cara tá falando tonteria, né? Se eu falasse aqui com vocês da teoria de Kardashev, Que é? Kardashev foi um físico russo, respeitadíssimo, que criou a hipótese que existem civilizações muito avançadas, muito mais avançadas do que a nossa, e cada uma dessas civilizações, ela usa melhor a energia do universo deles. Faz sentido. Né? É o que tá acontecendo com a gente, né? Exatamente. Devagarzinho. Só que ninguém viu essas civilizações. Uhum. Mas ele fala, existem, elas estão lá, e elas nos observam. Kardashev... Segundo a teoria do Kardashev. De que ano que ele viveu? O Kardashev é do início do século XX, 1920, 1930, moderno. Por aí, é moderno. Ele é contemporâneo da época de Einstein, aquele pessoal todo lá. Entendi. Então, quer dizer, o Kardashev, quando ele coloca isso, se eu falar da teoria de Kardashev numa faculdade de física, ninguém vai rir da minha cara. Só qual que é a prova empírica, matemática, científica que eu tenho disso aí? Zero. Mas se eu falar de Deus e de outros mundos, aí parece conto da carochinha. Por isso que eu fico muito... Pô, de fato, na boa, eu fiquei muito legal de vocês terem me chamado aqui, porque vocês não têm preconceito. Você entendeu? Não tem, mas não, dependendo do lugar que eu for, se eu falar da teoria de Kardashev, que é muito, muito louca, você entendeu? Pessoal, que legal, pá. Mas se eu falar de anjo, de céu, de plano superior, de potestades, aí, né, esse cara é biruta. Então, na verdade, o Kardashev está falando a mesma coisa da Bíblia, só que numa linguagem acadêmica que todo mundo aceita. E para mim, como acadêmico, antes de ser pastor ou crente, eu falo para você, faz um sentido medonho o plano da salvação em Cristo Jesus, sabe? Faz um sentido medonho. E ele mudou minha vida, cara. Cara, ó, Deus criou o universo inteiro? Universo. Tipo, o universo infinito, Deus que criou. O universo não é infinito. Ah, não? Não. Bom, cientificamente falando, não é infinito. Não é Ele tá sempre acelerando, ele tá sempre crescendo. Porque se ele fosse infinito, ele não poderia estar em movimento. Porque se ele é infinito, ele ia mover para onde? Ele já está lá. É verdade. Faz sentido. Né? Então o universo não é infinito. E você acredita que existem vários universos? Não, eu não tenho base nenhuma. Bom, deixa eu corrigir minha frase aqui. Voltar aqui. Eu não posso falar que eu não acredito, nem que eu acredito. Mesmo quem é físico sabe que a evidência dos multiversos é zero. E ela só surgiu recentemente por um único detalhe, sabe qual? Na época de Newton, descobriu-se que o universo tinha leis. Aí veio Einstein e descobriu que o universo tem energia. E na época de Einstein, você tinha Einstein, tinha Hubble, tinha outros ali que trabalharam com Einstein e perceberam, Lemaitre era padre, inclusive, Lemaitre, e descobriram que o universo teve um começo. Alguns chamam de Big Bang. Não vou entrar no mérito da questão, porque na minha área eu vou falar asneira aqui, mas muitos pensam no Big Bang. Teve um começo. E ele insuflou mais ou menos assim, como essa garrafa. Olha. É o ponto azul aqui, seria o Big Bang, e o universo influiu. É isso que você falou, ele está se expandindo. Aí alguns pensam que ele vai se expandir, que ele vai se contrair de novo, e eu vou deixar para os físicos isso na minha área. Mas aí criou-se um dilema que o próprio Stephen Hawking falou no livro Uma Breve História do Tempo. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade,
não existia energia. Antes do Big Bang. Antes do Big Bang. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Aí na fração de segundo cósmico, que até falar segundo cósmico é complicado, que não tinha tempo, houve uma explosão e tudo começou a aparecer. Galáxias, quasares, buracos negros, planetas, satélites, sistemas solares, tudo. Aí o próprio Stephen Hawking falou, muita gente resistiu a essa ideia de que o universo e o tempo tiveram um começo, porque ela obrigatoriamente abre espaço para a existência de um Deus. Stephen Hawking, ateu, ateusaço. E hoje, realmente, o grande dilema é o seguinte, se do nada, nada se produz... Porque se é nada, não tem nada. Não tem nada. Tinha que ter se um tem ser... algo, já não tenho nada. A gente Exatamente. Né? Tinha que ter algum ser aqui, antes da origem do universo, para justificar a origem do universo. E esse ser não poderia ser preso à matéria, porque a matéria não existia. Ele não poderia ser preso ao espaço, porque o espaço não existia. Então ele tinha que ser onipresente. Ele tinha que ter vontade. Ele tinha que ter intenção, porque o universo é bem intencionado. Cara, com esse lance de Covid, um médico amigo meu estava me explicando como que as células do seu organismo mapeiam o DNA do vírus do Covid. Já igual robozinho, cara. Dá pra fazer um Star Wars só dentro da gente. Aí você pega agora o DNA, aquilo é mensagem. Tá lá, Deus deixou a digital dele. Você tá entendendo? Aí os caras no desespero, para continuar explicando o óbvio, mas tirando Deus do axioma, porque não querem aceitar que existe Deus, aí começam a propor, não. Realmente, do nada nada se produz, mas de repente esse universo é mais um de infinitos universos, que um universo vai produzindo o outro. Vai produzindo o outro, mas eu respeito, como a gente tem que respeitar. Eu não acho que eles não querem aceitar Deus, aceitar que Deus existe, é que eles não precisam. Tipo, a ciência não precisa de Deus. Tá ligado? Ela só precisa de evidências físicas. A questão de Deus é mais filosófica, né? Não é uma questão de ciência, né? Porque a gente não consegue provar Deus, né? Não, com certeza. Deus não se prova. Sim. Mas interessante que os pioneiros da ciência eram todos caras religiosos, né? Newton. Mas isso que eu tô falando, é a mesma coisa que você falar, pô, por que os mecânicos não discutem Deus? Porque faz sentido discutir Deus. O negócio deles é arrumar carro, tá ligado? Mas aí eu concordo com você, desde que eles não discutissem Deus, mas também não afirmassem que ele não existe com base na ciência. Aí eu concordo também. Eu acho que é impossível você afirmar que Deus não existe. Não, Deus, nesse livro... Ou afirmar que ele existe, de certa forma. Nesse livro eu falo assim, a improbabilidade de Deus. Porque Deus não é teorema, Deus é axioma. Qual que é a diferença? Teorema você prova. Teorema de Pitágoras. Né? Vamos supor, aprovar que gasolina de automóvel funciona. Isso é falseável, como dizia Popper, né? Gasolina de automóvel funciona para avião ou não? É fácil, eu vou lá e eu consigo provar se funciona ou não. Só que existem realidades que estão acima da verificabilidade. Por exemplo, as retas paralelas de Euclides, que alguns falam que encontram, não se cruzam e tudo mais. Você não tem uma régua do tamanho do infinito para verificar as retas paralelas infinitas. Sim. Então isso não é uma coisa que você prova, é uma coisa que você deduz, mas é tão lógico, o axioma é tão lógico, que você não pode prová-lo, mas você também não tem como dizer que ele é ilógico. Entendeu? O exemplo de Euclides que eu dei. Não tem como provar a questão das retas paralelas ali, não tem como. Mas faz tanto sentido a teoria da relatividade em Einstein. Que se você... Teve evidências, ele até pegaram aqui em Sobral, no Brasil, né, lá também na Alemanha, do Sol e tudo, da velocidade da luz e tal. Mas aquele lance que se o corpo ficar dentro de uma espaçonave, ele vai ter uma vida diferente da outra, ninguém tem uma espaçonave para andar a velocidade da luz e ver. Sim. Mas faz tanto sentido que ninguém refuta. Isso é um axioma. Deus também é um axioma. Ele é lógico. Sim. Foge do campo da experimentação. Não, eu concordo com você, até porque eu era ateu, tá ligado? E eu deixei de ser ateu. Essa história que eu já falei várias vezes aqui pra galera. Eu ouvi vindo no caminho. Eu vim por coincidência. Com Pondé, né? Com Pondé, você falou. É verdade. Então, eu entendo essa parada do axioma, porque pra mim, a Deus é uma conclusão lógica também, entendeu? Pra mim é uma conclusão lógica no sentido que eu não consigo provar, mas eu consigo saber que pra eu ter uma vida que pra mim faz sentido, eu preciso ter esse axioma, ou seja, eu preciso ter... dentro da minha mentalidade, que interpreta a realidade,
a existência de Deus como algo que eu levo como verdadeiro. Não sei, eu não tenho certeza se é verdadeiro, mas eu ajo na minha vida como se fosse. Entendi. Quer fazer o merchan aí antes ou esse é o hambúrguer que chegou? Não, esse aqui chegou...